medir a compressão do motor utilizando o osciloscópio é fazer o que a gente chama de compressão, medida de compressão relativa. A gente vai usar uma pinça de corrente, uma pinça indutiva de medida de corrente. Essa pinça ela mede até 60 amperes no caso da nossa aqui. A gente então, portanto, não vai conseguir ver o consumo exato do motor de partida, porque normalmente o consumo na partida é muito maior que 60, ele vai passar de 60, né? Então, só que a gente consegue ter, via medida de tensão, porque essa pinça na verdade gera uma tensão que cai na ferramenta, via medida de tensão eu consigo ter um comparativo entre os cilindros. Então, um comparativo do cilindro 1 para o cilindro 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim sucessivamente. Então a gente faz uma comparação do nível de tensão que foi gerado por essa pinça aqui entre um cilindro e outro. Quando a gente percebe uma diferença, a gente consegue ter mais ou menos a noção do que está acontecendo dentro do cilindro. Então a gente consegue saber a compressão, se está mais baixa entre um cilindro e outro, né? Imagina um carro falhando, você faz um comparativo, então você consegue perceber em que cilindro eu estou falhando, se o defeito for no cabeçote ou no motor. A gente vai fazer essa medida colocando essa pinça aqui no cabo da bateria. Então a gente vai colocar no cabo do positivo da bateria que vai para o motor de partida e a gente consegue ter esses valores de tensão que eu falei. Vou colocar aqui então para a gente ver. Então a gente conecta aqui no cabo positivo da bateria. Esse cabo aqui está indo lá direto no motor de partida. Não dá para ver muito bem na câmera aí, mas dá para a gente ter uma noção que ele sai aqui. Esse carro aqui é um EGM, né? Um Celta, Corsa, é mais ou menos tudo igual. Nesse caso aqui é um Celta. Eu vou conectar aqui. E é importante que eu conecte a pinça com o cabo dentro da pinça aqui, ó. Né? Ela tem um alicate, né? Então eu coloco ali, conecto o alicate aqui, está preso aqui, ligo a minha pinça. Ligando a pinça, eu não posso deixar esse veículo pegar, eu tenho que fazer um teste aqui de forma com que esse veículo não entre em funcionamento. Então, para isso não acontecer, eu vou desligar a bobina do veículo aqui. Bobina desligada, cabo conectado. Eu vou dar partida no motor. Quando a gente dá partida, o que a gente já percebe logo de cara? O gráfico está estável aqui. Eu vou voltar lá no início do gráfico. Voltando aqui no início do gráfico, a gente percebe, ó, que houve um pico de tensão, né? Que a pinça gerou um picozinho aqui, apesar de a gente chamar, que nem eu já disse, de pinça de corrente, de medida de corrente, mas ela me gera uma tensão. O osciloscópio entende tensão. Gerou um pico, que foi o pico que tirou o motor da inércia. O motor estava parado, ele tirou, colocou o motor em movimento e a gente gera outros picozinhos. Esses picos menores são os picos da compressão do cilindro, né? Então cada pico desse aqui é a compressão de um cilindro. Porém, se você notar, está um pico distante do outro, ó. Eu tenho aqui uma distância. Se a gente continuar o gráfico depois, a gente vai perceber vários picos intercalados aqui distantes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho dois cilindros comprimindo e dois cilindros não comprimindo. A gente tem como ver isso cruzando essa informação com a informação da bobina, com o sinal da bobina, mas o jeito mais fácil é a gente desligar uma vela. Então, por exemplo, eu vou tirar a vela do primeiro cilindro e vamos ver o que vai acontecer. Vela do primeiro cilindro tirada, vamos ver o que vai acontecer na hora da partida. Eu vou soltar o gráfico aqui, de novo, da partida. Parei o gráfico de novo e nós vamos perceber o seguinte, ó. Não mudou nada no meu gráfico, né? Então eu tirei a vela do primeiro cilindro, não tive mudança. Eu já sei que na verdade aqui eu tenho dois pertos e dois parados. Eu vou tirar a vela do terceiro cilindro, só para a gente verificar o que acontece. Gráfico solto de novo, dá partida de novo. Olha o que a gente percebeu. Sumiu uma corcova daquelas que a gente tinha. Agora eu só tenho um pico e não mais dois, né? Então o que a gente entende, ó? Como eu tenho tinha dois picos próximos e tinha um espaço, a gente nota então que o meu terceiro cilindro estava gerando compressão. Vamos tirar o quarto para ver o que acontece. Soltei o gráfico de novo. E agora a gente percebe o seguinte, ó. Sumiram todos os picos de tensão aqui, sumiram todos.
né? E a gente percebe só o pico que tirou o motor, que gerou o movimento do motor na hora da partida, e depois sumiram todos os picos. Então o que a gente entende a partir daí? A gente entende o seguinte: esse veículo já veio para cá com problema, a gente está com ruído no motor, com a batida de pino conforme acelera. Quando ele pega, ele está dando trabalho para entrar em funcionamento, fraco de funcionamento, muito ruim de funcionamento, e a gente percebe uma batida de pino quando você acelera. Fazendo o teste aqui de medida de compressão relativa, a gente já conseguiu perceber que tinham 2 cilindros e aparentemente cilindros vizinhos, né, que tinham compressão. A gente percebeu que era o terceiro e o quarto tinham compressão, e o primeiro e o segundo não tinham. Isso nos leva a crer que muito provavelmente a junta do cabeçote está queimada, ou tem um problema mais grave de cabeçote, mas provavelmente a junta do cabeçote queimada, e ela queimou na passagem do primeiro para o segundo cilindro. Então nós vamos fazer a desmontagem do cabeçote e fazer o reparo necessário. O que eu queria mostrar para vocês era essa medida de compressão relativa. Ela facilita bastante a minha vida, porque eu não tenho que não tenho que desmontar colocar uma manopla de compressão. É uma medida talvez um pouco mais fácil de se fazer, depende do caso, depende de você. É uma função uma função a mais que o osciloscópio pode passar para a gente, e que a gente pode estar utilizando no dia a dia da oficina para facilitar os nossos trabalhos. E sempre que nem eu falo, você já sabe fazer de outra forma, essa aqui é mais uma opção que você pode estar utilizando a sua ferramenta aqui e usando para um diagnóstico a mais, para mais uma confirmação do defeito.